Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro O Crime do Restaurante Chinês, Carnaval, Futebol e Justiça na São Paulo dos anos 30, escrito pelo Boris Fausto. E se você está chegando agora no canal, já peço para você se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like, deixar seu comentário e de me seguir no Instagram. Vou deixar aqui embaixo para você não perder nada. O link para minha conta do TikTok também está na descrição. E lembrando que temos vídeos novos todas as terças-feiras ao meio-dia. Bom, o livro se passa em uma quarta-feira de cinzas de 1938 em São Paulo. Ho Fung e Maria Kiao, eles eram donos de um restaurante chinês ali pelo centro de São Paulo. E eles foram encontrados assassinados junto com mais dois homens, um brasileiro e um lituano. Esses dois homens que foram mortos, eles trabalhavam no restaurante e o principal suspeito era um ex-empregado, um homem negro, de ter cometido o crime. E aí o Boris, ele até questiona, será se esse é um livro de romance policial ou será se esse é um livro de história do Brasil? O Boris Fausto, para quem não sabe, ele é um historiador, um cientista político, e ele conta essa história de uma perspectiva de fora. Só que é extremamente assustador conhecer essa história. Afinal, gente, em 1930, o racismo não era mascarado como é hoje. Ele era totalmente explícito e forte na sua cara. Então, ele pega relatos, arquivos, jornais da época, fontes entrevistadas da época para fazer esse retrato, essa obra de analisar o caso. Esse caso, ele foi um dos casos que mais mobilizou a população na década de 30. Esse casal, eles foram encontrados mortos com seus funcionários e um dia antes, do crime acontecer, esse funcionário negro, ele se demitiu. Ele queria curtir o carnaval, ele queria pular carnaval e ele teria que trabalhar na hora da festa, se ele estivesse trabalhando no restaurante. Então ele se demitiu, ele pensou, quer saber? Depois da festa eu consigo um emprego, eu só quero curtir o carnaval e ser feliz. Quando os policiais descobriram que ele tinha feito isso e que ele era negro, logo ele se tornou o principal suspeito, sem nenhuma prova ou evidência que apontava para ele. Na verdade, todas as provas, testemunhas, o álibi dele batia, todas as provas apontavam que não era ele. Ele tinha como provar de várias maneiras que ele não estava no local do crime, que ele estava em outro lugar, pessoas viram ele, testemunhas viram uma pessoa totalmente diferente fisicamente entrar no restaurante ali pela madrugada, provavelmente a hora que o crime aconteceu, e mesmo assim a polícia indiciou ele, porque ele é negro. É até assustador. O Boris, ele apresenta as ideias dos estudiosos da época que mostravam que pessoas negras tendem a ser mais perigosas e que tendem ao mundo do crime por serem negras. Gente, é sério, um estudo assim da época da medicina, todo baseado em racismo. Então é um pouco assustador ver que isso era institucionalizado, né? E como eu disse, hoje em dia ainda existe racismo, mas ele tenta ser um pouco mais mascarado. E nessa época ele era explícito, então é um pouco assustador ver nos lados oficiais, os peritos, os médicos falando, tipo, foi ele sim que cometeu o crime porque ele era negro. E aí a gente acompanha o julgamento, a gente acompanha toda essa investigação e um spoiler pra vocês é que ele foi inocentado. Foram 3 tentativas do promotor de acusar ele, recurso, enfim, ele foi inocentado nas 3 vezes. E o Boris até analisa que isso foi um acontecimento difícil de acontecer para a época, porque o júri ele era composto por pessoas da alta sociedade, então advogados, médicos, obviamente todos racistas, né, gente? E foi um choque a elite ter inocentado ele. E ele faz toda essa análise. Eu acho super legal até para quem é do jornalismo, que esse livro ele reúne diversos recortes de jornais da época. Então vou mostrar alguns para vocês aqui. Bom, a gente tem esse aqui, O Crime do Restaurante Chinês. Mais um. A manchete da Gazeta, absolvido por 4 votos. Marias de Oliveira de novo absolvido por 4 votos. Mais um. A Bela que viu o monstro. Olha como era a diagramação dos jornais antigos, que horrível. Bom, e o livro também tem várias imagens que tinham nos laudos periciais da cena do crime. Quem quiser mais detalhes, pausa para ver.
Bom, enfim, o livro é realmente um recorte histórico, tem jornal, tem laudo, tem foto, tem imagens dos locais em que os acontecimentos se passam da época, mostrando que antigamente tinha o bonde ali na Praça da Sé. Então foi bem legal fazer essa volta ao tempo, apesar de que é um livro forte, tem muito racismo, mas eu achei uma leitura interessante para conhecer essa história. Eu não conhecia, e na mesma época que esse crime aconteceu, teve a Copa do Mundo, teve o Carnaval, então ele também faz essa relação de todos esses acontecimentos da cidade com o crime, como os jornais noticiaram, como as pessoas, a população reagiu, e tudo tá conectado, sabe? Vou até ler aqui atrás para vocês. Em O Crime do Restaurante Chinês, o historiador Boris Fausto recorre aos arquivos da história da memória pessoal para narrar e analisar, com a maestria de um romancista, um dos acontecimentos policiais que mais mobilizaram a opinião pública paulistana dos anos 30. O enredo serve de mote para discutir vários temas cruciais para a historiografia do período, como as teorias raciais, o papel da imprensa na formação da opinião pública, a relação entre migrantes e trabalhadores marginalizados na metrópole e, por fim, a euforia que tomou conta do país com a Copa do Mundo da França. Então, foi bem interessante ler esse livro, mas eu confesso que ele foi um pouco parado. O começo ele é bem instigante, porque ele fala do crime, ele fala da repercussão, da investigação, mas eu achei um livro com palavras muito difíceis, muito robustas. Então eu achei um pouco cansativo ali do meio pro final, em que a história meio que para de ser contada e são feitas tipo análises e ele dá a opinião dele, fala um pouco sobre as questões da época, então foi um pouco cansativo pra mim. Mas eu gostei bastante desse livro, eu não conhecia esse autor e eu achei interessante, e terminando a leitura, primeiro me deu um certo alívio por pensar que a gente já tá um pouco distante da realidade desse livro. Mas ao mesmo tempo me deu medo por pensar que a gente ainda não tá tão distante da realidade desse livro. E quando será que estaremos, sabe? Será que daqui a 50 anos alguém vai estar falando de um caso criminal e criticando como a gente ainda era racista e já se achava desconstruído, sabe? Então, é muito forte você ter contato direto com essa realidade. Eu vou deixar linkado aqui em cima a playlist com outros vídeos sobre livros e reportagens que eu fiz. Se você gostou desse, você provavelmente vai gostar desses outros. E é isso, se você já conhece esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, e o link para minha conta do TikTok tá na descrição. Eu espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!